Olá a todos e todas. Estamos hoje aqui com mais um depoimento ligado às atividades comemorativas dos 50 anos de reconhecimento do Programa de Pós-Graduação em Geografia Humana da USP pela CAPES. E o nosso entrevistado aqui é o professor André Roberto Martim. O professor André Roberto Martim completou 32 anos no Departamento de Geografia da USP e já foi também coordenador do Programa de Pós-Graduação em Geografia Humana, de 2007 a 2019. André Martim orienta pesquisas de mestrado e doutorado principalmente na linha de Geografia Política, Planejamento e Recursos Naturais, e está vinculado ao Laboratório de Geografia Política, o GEOPO, do qual é coordenador desde 2016. Como nossa ideia é que cada entrevistado fale de sua relação com o programa da maneira que mais lhe parece significativa, perguntamos então, professor André, o que você gostaria de falar sobre a sua experiência como pesquisador, professor e orientador no PPGH? Obrigado, César. Em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite para participar desse encontro importante, que comemora 50 anos do nosso programa de pós-graduação, que é pioneiro no Brasil e é o programa mais importante de geografia, eu diria, não só da América Latina, mas do Hemisfério Sul. Falo isso com convicção e tenho muito orgulho de ser parte desse departamento. E a primeira coisa que eu gostaria de dizer a todo mundo é como e por que eu cheguei até a geografia. Acho que a primeira questão é como as pessoas veem o curso de geografia. Eu não sabia das imensas possibilidades que a geografia abria, tanto do ponto de vista profissional quanto intelectual. Inicialmente, eu queria fazer arquitetura, na verdade, urbanismo, porque, nascido e criado no bairro do Brás, eu sofri as modificações violentas que o bairro viveu na década de 70, por ocasião da construção do metrô, do ramo leste do metrô. Então, tanto a casa em que eu nasci, quanto a casa que eu morava, foram demolidas, e o bairro todo, né, se transfigurou completamente. Então, esse impacto me levou a pensar sobre o porquê daquela contradição que eu percebia, em função de que a minha rua, a minha casa, nós tínhamos todos os confortos urbanos, até gás encanado, por exemplo, né, que era um luxo em algumas áreas da cidade, e eu me perguntava, como é que, então, você destrói um trecho da cidade que tem todos os confortos urbanos, exatamente no momento em que se avolumavam as imigrações, né, sobretudo do norte e nordeste do Brasil, para São Paulo, e a chegada deles, principalmente, se dava exatamente no bairro do Brás, né, onde tem a famosa Estação do Norte, e aí toda a imigração nordestina, que todo mundo conhece, que está muito presente ali no bairro do Brás, no Largo da Concórdia. Então, essa contradição foi que me chamou a atenção e me levou a pensar uma solução, né, do problema que era o fenômeno que, então, logo em seguida, eu descobri que tinha um conceito que era o de deterioração urbana. Fixada essa ideia, eu me dediquei a fazer vestibular para a FAO. E não passei. Na segunda parte do vestibular da FAO, é um exame de desenho arquitetônico, e tinham toda a razão os professores da FAO a me reprovarem, porque eu não sei desenhar coisíssima nenhuma. Então, depois da decepção com a FAO, eu tive a sorte de, no ano de 1971, me lembro muito bem, chegou um professor de geografia urbana da França. Eu devo a ele, Robert Mallet, né, a indicação de que havia a geografia urbana. E Robert Mallet, em 1971, chamou a atenção, saiu na imprensa, porque ele foi a primeira pessoa, pelo menos que eu tivesse tido contato, que fez críticas a Brasília, né? Ele criticava o modelo de Ville radieuse, né, do Le Corbusier, que foi adotado em Brasília, mostrando que aquilo era um sistema muito voltado para o automóvel e pouco para as pessoas. Foi um impacto, porque naquela época, em plena ditadura militar, né, não se criticava nada do governo, né,
Então, aquilo me chamou muita atenção. Aí eu falei, ué, mas então eu posso estudar o urbanismo pela geografia urbana? Então, foi a partir daí que eu conheci a geografia. Aí me interessei e passei no vestibular de geografia e me encontrei, porque aí, na geografia, é que eu vi que era realmente o meu ambiente, né? A geografia, para começo de conversa, são duas frases que, ao longo do tempo, eu aprendi e que me parecem importantes reproduzir aqui. A geografia é a bela ciência, né? É a bela ciência, um dos apelidos da geografia. E outro é ciência do povo, né? Eu acho que as duas se encaixam perfeitamente sobre a nossa disciplina, né? É só olhar, hoje o Pierre Bourdieu já tem estudos muito avançados sobre isso, e nós sabemos que, do ponto de vista social, o geógrafo está na base da pirâmide social dos que chegam até a universidade, né? Os cursos mais populares da universidade, onde estão, né, as pessoas das classes mais baixas, são justamente letras e geografia, né? E são as maneiras pelas quais essas pessoas que não são da elite alcançam a universidade, né, e o mundo do conhecimento. Então, isso eu acho que também é muito importante da gente considerar, né? E essas duas ideias sobre a geografia realmente me empolgaram. Logo que eu comecei a graduação, eu tive aulas de geografia urbana com o professor Manuel Seabra, e eram excelentes aulas. Então, aí eu percebi que estava no lugar certo. Eu falei, puxa vida, era exatamente o que eu queria. O nível de abstração, de complexidade que o professor Manuel Seabra discutia o fenômeno urbano, foram realmente, para mim, surpreendentes, e ele me fez estar convencido de que o meu projeto inicial, né, entrar na geografia para conhecer o fenômeno urbano, e depois, mais tarde, pesquisar o que aconteceu no meu bairro do Brás, eu tinha acertado, porque era exatamente por ali que eu deveria seguir os meus estudos. Fui muito bem em toda a graduação, exceto em uma outra disciplina da área de geografia física, que eu não fui tão bem. Geologia estrutural, eu tive algumas dificuldades, geologia, mas nas demais disciplinas fui bem, sobretudo nas de humanas, bom, me encontrei. De modo que, logo em seguida, em função também da amizade que eu desenvolvi com o Vanderlei Messias da Costa e o Tunico, Antônio Carlos Roberto Moraes, graças a essa amizade, eu fiquei conhecendo o professor Armando Corrêa da Silva. E, a uma certa altura, o Tunico me convidou para uma festa de aniversário que ia ter do Armando, e nós fomos lá e, conversando, eu disse ao professor Armando que tinha interesse em fazer um mestrado investigando o fenômeno da deterioração urbana do bairro do Brás. Ele achou uma ideia boa, né? E nós fomos, então, para o exame de seleção. Naquele ano, havia 13 candidatos, com o professor Armando, para 4 vagas. E, para fazer a seleção, o professor Armando resolveu fazer uma prova teórica sobre o objeto e o método da geografia. Pois bem, eu fiquei em terceiro lugar e, portanto, consegui a vaga. E comecei, então, a pós-graduação e fiz o meu mestrado sob o tema, né, o bairro do Brás e a deterioração urbana. Foi muito bem recebido esse trabalho, né? Eu tive no mestrado como arguidoras a Hermínia Maricato, da FAO, né, e a Maria Adélia de Souza. E foi uma sessão bem concorrida, foi bastante debate, o Brás estava em evidência naquele momento, né? E isso, inclusive, me levou a um certo destaque. Cheguei a participar de programas na mídia, fui na televisão, no canal, lembro, na Cultura, Bandeirantes, falando exatamente desse fenômeno, né, da deterioração do bairro do Brás, da transformação do bairro. Então, foi um primeiro estudo que eu fiz,
né, que foi um êxito, eu posso dizer, né? Além até um pouco do que eu esperava, exceto por um aspecto, que aí é um outro ladinho da história, mas que também tem muito a ver com o nosso departamento, que é a questão da política. Nosso departamento sempre foi politizado, né? Isso é um outro aspecto que eu devo dizer. Desde o primeiro ano de graduação, eu já também me interessei em participar do movimento estudantil, fui presidente do SEG, né, de 75 para 76, participei ativamente das passeatas de 77, participei da reconstrução do DCE, da USP, a construção do DCE, então eu tive também essa participação política. E, levando a coisa para o aspecto do Brás, nós também, em função disso, criamos ali no Brás o chamado Movimento Pro-Brás, que foi também muito interessante e, para mim, foi um aprendizado muito bom. Nós chegamos a reunir mais ou menos umas 100, 150 pessoas interessadas na reurbanização do Brás, né? Imaginem, hoje quem conhece o bairro sabe perfeitamente que entre o Parque Dom Pedro e a estação Bresser do metrô, né, você hoje tem uma verticalização intensiva. Está havendo uma grande verticalização nessa área. Bom, aliás, São Paulo inteiro, né? Mas um dos pontos cruciais do nosso movimento Pro-Brás era justamente o de tentar preservar na reurbanização das áreas laterais do metrô. Foram 1.000 imóveis que foram demolidos para se abrir um sulco ali entre o Parque Dom Pedro e a Estação Bresse, né? Portanto, havia uma área muito grande a ser reurbanizada. O nosso movimento Pro-Brás reunia sindicatos, associações de bairro, né, partidos políticos, jornal, paróquias, enfim. Nós tentamos reunir a sociedade civil com o intuito de interferir no projeto de reurbanização. E aqui começam as decepções políticas, porque, embora a gente tivesse tido uma boa repercussão até de mídia naquela época, né, e com a mudança política também, com a vitória do Franco Montoro, a gente teve a esperança de que poderia interferir na reurbanização do Brás. Mas, infelizmente, né, não houve, por parte, na época, do Montoro e do Arnaldo Madeira, que era o secretário da Habitação na época. Claro, eu hoje entendo que eles também tinham constrangimentos para poder tomar esse tipo de decisão. O fato é que, durante a gestão dele, não se fez nada no Brás. E eu angustiado, porque eu imaginava que se, na época, o MDB, né, não tivesse uma atitude firme de recuperar essa área, né, até o Largo da Concórdia, entre a Sé e o Largo da Concórdia, né, nós iríamos comprometer o futuro da cidade toda. Eu tinha essa compreensão. De modo que era importante manter o padrão urbanístico e arquitetônico horizontalizado, que era a característica histórica do Brás, né? E a gente lutava por isso. Mas fomos, infelizmente, derrotados logo em seguida com a vitória do Jânio Quadros na eleição para a prefeitura, e o Jânio não deu a mínima bola para o movimento Pro-Brás, tá certo? E aí, então, a gente foi perdendo. É curioso, ao mesmo tempo, aí eu já comecei a dar aula na universidade. Minha primeira colocação como professor universitário foi em Araraquara, na Faculdade de Ciências e Letras da Unesp. Lá eu comecei a dar aula, e não era de urbana. Aí eu dava aula de geografia em geral. Então, começa a parte do professor, né? Então, a primeira coisa interessante que eu tenho a comentar é isso. É interessante como a didática, né, vai te levando para outros caminhos de pesquisa. De modo que hoje eu reconheço que a relação entre ensino e pesquisa, ela é uma relação muito rica de mão dupla. Todo mundo sabe, né, que pesquisando você tende a dar melhores aulas, né? Mas eu diria que
a própria pesquisa, ela se enriquece a partir das aulas, né? De modo que esse intercâmbio aula e pesquisa, que é um dos pontos cruciais da nossa faculdade, do nosso departamento, né, foi um aspecto muito importante que eu queria ressaltar nesse momento. Então, eu já estava dando aula, e aí o universo se abria para outras disciplinas. Eu dava aula de geografia humana e geral, né, e do Brasil, para o curso de ciências sociais, e dava geografia econômica para o curso de economia e administração pública da Unesp de Araraquara, né? Então, isso me levou a outras pesquisas, e nesse meio tempo, eu defini o meu doutorado. Cujo título é As Fronteiras Internas e a Questão Regional do Brasil. Aqui um parêntese importante. Eu acho que eu sou dos casos um pouco raros, né, de alguém que já entrou na graduação querendo fazer pós-graduação, já com um tema mais ou menos na cabeça. Isso não é muito comum, né? E quando eu já estava mais ou menos para terminar o mestrado, me veio a ideia de fazer o doutorado, e tudo isso eu devo a uma leitura do Marx, né, nas formações econômicas pré-capitalistas, onde ele tem uma passagem que diz assim: a cidade e a região formam o todo econômico. E aí eu tive um estalo, falei, opa, a cidade e a região formam o todo econômico. Então eu vou estudei a cidade, né, vou estudar a região e depois o território, né, mais ou menos uma sequência de pesquisas. E realmente foi o que eu fiz, né? Meu doutorado, então, foi sobre a formação das fronteiras interestaduais do Brasil e as fronteiras interregionais. Qual a relação entre as fronteiras interestaduais e as fronteiras interregionais, né? Esse foi o foco do meu trabalho de doutorado. Para fazê-lo, eu fui obrigado a pesquisar longamente o conceito de fronteiras, né? Lembro-me muito bem que, dando uma vez uma palestra no Centrinho, né? Naquela época não tinha ainda a coisa da produtividade, de tudo ser registrado, e a USP sempre fez trabalhos extracurriculares, encontros e tudo mais, e o pessoal fazia espontaneamente, né? E numa dessas reuniões que a gente teve, foi falado sobre a fronteira, o Ariovaldo sabia que eu estava pesquisando, né? E o que acontece? Meu tema eram as fronteiras interestaduais, mas só que não há muita literatura sobre isso. De modo que eu tive que fazer uma pesquisa bibliográfica longa sobre o conceito de fronteiras, que, obviamente, é muito mais em cima das fronteiras internacionais. Pois bem, resultado dessa palestra que eu dei no SEGE foi o convite que o professor Ariovaldo me fez para escrever um livrinho sobre fronteiras, né? Ele, na época, coordenava a estante de geografia da editora Contexto, e me fez esse convite. E eu fiz esse livro, Fronteiras e Nações, saiu em 92, né? E foi o meu primeiro livro, portanto, devo isso ao Ariovaldo, né? E me lançou, né, para outros campos. Então, por exemplo, isso me aproximou da questão da geopolítica, né? Que inicialmente não era meu tema principal, né? Mas uma vez que você lida com fronteiras, inevitavelmente você vai lidar com geopolítica. Então, aí surgiu a ideia do terceiro trabalho, né, da terceira pesquisa, que foi, que eu denominei, né, Brasil, Geopolítica e Poder Mundial, o anti-Golbery, né? Aí eu já mergulhei na geopolítica, né, e tomando o Brasil. Então, vejam só, tem uma evolução aqui do pensamento, né? O bairro do Brás, a cidade, a metropolização, fenômeno de urbanização, depois a formação, né, das regiões brasileiras, a formação territorial do Brasil, divisão regional do Brasil, né?
e estruturação das fronteiras interestaduais. E, portanto, eu tinha uma visão de Brasil a partir daí. Faltava a relação do Brasil com o mundo. Então, por isso que foi meu projeto de livre docência, tá? Então, foram essas 3 pesquisas mais longas que eu realizei e que resultaram em 3 trabalhos, né, que foram interessantes. No doutorado, essa é também uma coisa curiosa, né? No doutorado, eu tive uma repercussão muito grande que eu não esperava, porque assistiram ao meu doutorado pessoas ligadas ao jornal da USP. E eles ficaram muito interessados com o que eu falava lá. Só para, sinteticamente, né, colocar a questão mais polêmica que eu propus, eu identificava uma formação dos estados brasileiros como um processo muito arbitrário, muito de cima para baixo, né, que as populações nunca foram consultadas. E cheguei à conclusão, no doutorado, que o Brasil vive um sério problema, né, federativo, de grande desequilíbrio, né, que a geografia inicialmente procurou resolver a partir da subdivisão dos estados com módulos aproximadamente iguais, né? Então, Teixeira de Freitas, por exemplo, onde o que se julgava, digamos assim, ineficiente na estrutura federativa brasileira era o fato de haver discrepâncias muito grandes em termos territoriais. A oposição entre Sergipe e Amazonas, né? O menor e o maior estado. Então, é uma discrepância muito grande e tal. E durante muitas décadas, principalmente década de 10, 20, né? Até a década de 30, esse debate foi intenso no Brasil. E houve várias propostas de redivisão territorial. Quase todas elas aumentavam o número de unidades federativas. E, por outro lado, não havia preocupação em torno da questão democrática. Né? Quem que decidia tudo isso? Não, isso era uma questão técnica. Né? De modo que aquele viés autoritário, né, de governo militar e tecnoburocracia, simplesmente anulava qualquer ideia de participação popular nas decisões. Né? Ora, a minha proposta era exatamente o inverso. Eu propunha que se convocassem plebiscitos em favor de propostas de fusão de estados, mais do que de subdivisão. Né? E só para dar um exemplo rápido, tem uma argumentação longa sobre isso, mas, por exemplo, eu comentava que estados como o estado do Espírito Santo, por exemplo, tinham ficado muito isolados pela divisão, né, e quase que ilhado. O Espírito Santo é quase como um estado tampão entre Bahia, Minas e Rio. Né? E tem uma dificuldade por essa condição geográfico-política, né, do território capixaba. O Espírito Santo é um estado que tem muita dificuldade de se apresentar perante a federação. Né? Somando isso ao fato de que nós temos um número muito maior de estados no Norte e Nordeste do que no Centro-Sul, a conclusão inescapável é a seguinte, né? Há uma sobre-representação no parlamento do Norte e do Nordeste e uma subrepresentação do Centro-Sul. Isso por um lado. Por outro lado, nós sabemos, o centro dinâmico da economia está aqui no Centro-Sul. Não é? E há um sério problema, porque esse desequilíbrio entre as unidades da federação em última instância, um desequilíbrio de natureza política. Ora, avaliando a história e verificando como, por exemplo, né, o estado de Pernambuco, que havia sido, né, durante a época colonial, como capitania e como província, a unidade mais avançada do país, a história registra
que Pernambuco foi retalhado, foi subdividido, né? Então, a capitalidade de Recife, Olinda, era vista como um foco de rebeldia republicana, né? Houve várias rebeliões, tanto que Recife tem o apelido de a noiva da Revolução, né? Porque justamente vários movimentos sediciosos contra a monarquia tiveram sede em Recife. E o Dom João VI foi castigando, né, os pernambucanos, e o Estado foi diminuindo aos poucos. A última foi a perda da comarca do São Francisco, né? Pouca gente hoje sabe disso, mas Pernambuco chegava até Minas Gerais, fazia fronteira com Minas Gerais, né? Então, toda essa região hoje do oeste baiano, de Itabarreiras, essa área hoje de soja, né, era parte de Pernambuco, né, por conta da entrada do gado pernambucano, e eles foram buscando as cabeceiras do São Francisco e chegaram até Minas, né? E na Revolução de 1848, a praieira, então eles foram castigados e essa comarca passou para a Bahia, né? Alagoas, também antes, por causa de 1817, tinha ficado a favor da monarquia contra os rebeldes, então foi premiado. De modo que a formação dos Estados brasileiros tem esse componente, né, de uma busca de equilíbrio de forças a partir do centro político, né, e nunca algo que tivesse de baixo para cima, né. E então a minha proposta era fusão de estados para ter um melhor equilíbrio entre regiões do país e unidades federativas, né? Mas tudo isso, obviamente, a partir da consulta popular. Bom, pois bem, para não me alongar muito, teve muita repercussão isso de novo na mídia. Então, de novo eu apareci na televisão, tal, por causa da minha tese, né? O pessoal do Jornal da USP divulgou isso na imprensa, depois a imprensa começou a me chamar, né? Eu cheguei a participar, só para vocês terem uma ideia, na época eram os dois programas de maior audiência. Eu participei do programa do Jô Soares, né? E também do Domingo da Globo, como é que chama mesmo? Fantástico, né? Fantástico. Também fui entrevistado pelo Fantástico, né? Por quê? Porque havia um debate naquele momento na sociedade, né, e no Congresso também, nós estávamos em processo constituinte, e a ideia de diminuir o número de unidades federativas, tanto municípios quanto estados, membros da União, era uma ideia que chamava a atenção dos neoliberais, porque era uma diminuição dos custos, né, dos custos do Estado, tá certo? Ia ter uma diminuição. E não era exatamente esse o meu objetivo. Meu objetivo era ter um sistema, né, interno dentro do Brasil de maior equilíbrio entre estados e regiões, né? Mas eu tenho que admitir que parte da repercussão do trabalho teve a ver com esse interesse, né, que também esses setores tiveram sobre o meu trabalho. O fato é que a minha proposta, né, de submeter as populações a referendos sobre se aceitavam ou não a projeto de fusão, né, entre eles, porque, veja, nós tivemos, antes, a fusão da Guanabara com o estado do Rio de Janeiro foi feita de cima para baixo. E eu propunha, por conta que achei que a capitalidade do Rio de Janeiro, né, ela ainda era maior do que só a do estado do Rio de Janeiro, né, eu julgava que a relação entre capital e interior, naquela área toda, deveria incluir o estado do Espírito Santo, né, num novo estado carioca, né, guanabarino, fluminense e capixaba, né, que, na minha opinião, ajudaria a dar um maior equilíbrio lá. E também a reconstituição da antiga Capitania Geral de Pernambuco me parecia estratégico para que o Nordeste tivesse um Estado polo poderoso, né,
assim como no Centro-Sul nós temos São Paulo, né, de modo a tentar evitar uma disparidade norte e sul que poderia eventualmente vir a provocar até, quem sabe, né, uma divisão territorial mesmo do país, um esfacelamento territorial do país. Essa questão sempre retoma-se no Brasil, né? Separatismo. O fenômeno do separatismo é meio recorrente no Brasil. E eu sou contra, né? Mas eu acho que se nós não mexermos no edifício da Federação Brasileira, nós vamos permanecer com esse problema que, ora, você abre um pouco, descentraliza um pouco, e depois vai para o movimento pendular, ao contrário, de centralizar e fechar, né? E o federalismo nosso não se afirma, em definitivo. E, então, tudo isso eu propus no meu doutorado e foi algo que teve muita repercussão. E a partir daí, eu começo, então, a orientar. Em 93, eu me torno, né, justamente onde eu entro no programa de pós-graduação, como professor, como orientador, né? Então, começo aí também a minha fase de orientador. Quero aqui deixar muito ressaltado este ponto, porque a maior recompensa que eu tenho até hoje, né, ela veio dos alunos. Isso eu quero dizer, né? Tanto na graduação quanto na pós, né? Eu já hoje tenho mais de 50 orientandos com mestrado e doutorado, acho que está com mais ou menos quase 60, mais ou menos, e me orgulho muito disso. Eu acho que a maior contribuição que eu pude dar para a geografia brasileira foi justamente as aulas que eu pude dar até agora e a orientação, né? O fato de eu ter hoje ex-orientandos meus espalhados pelo Brasil todo, aí dando aulas de geografia, é um motivo de grande orgulho e satisfação para mim. É o que me deixa mais contente e comovido, né? Então, isso eu queria deixar muito claro aqui. Acho que não tem satisfação maior para um professor de ver os seus antigos alunos se destacando em outras unidades, né, de ensino e pesquisa. E a geografia, então, é essa maravilha que te abre um leque de possibilidades enorme, né, com vários temas, em várias áreas, né, com várias questões entrelaçadas, né, e a partir daí, então, eu parti, já com mais maturidade, eu parti para essa livre docência, já bem voltada para a geopolítica, né, em que o tema principal foi uma discussão sobre a geopolítica golberiana, que eu considero, e aliás, eu devo dizer, não sou só eu, né, isso está começando a ser reconhecido, eu acho. Nós estancamos aqui no Brasil o debate sobre geopolítica nos anos 60, com o Golbery, né? Não houve um avanço de lá para cá, né? Houve, em grande medida, um certo esquecimento do temário geopolítico, né? Por conta de toda a relação da ditadura militar com a geopolítica, é compreensível, tanto no Brasil como, sobretudo, na Argentina. Eu fui num encontro do EGAL falar sobre geopolítica na Argentina. Teve um episódio interessante, curioso. Quando foi minha vez de falar sobre geopolítica, o pessoal começou a levantar e ir embora, porque geopolítica, para eles, era assunto de direita. Então, o pessoal não queria muito ouvir sobre isso. Mas, como eu comecei a falar em castelhano, modéstia à parte, eu tenho um bom espanhol, sou descendente de espanhóis, então aí eles falaram, opa, ¿quién es este que está hablando como si fuera un argentino? Bueno, entonces vamos a escucharlo, ¿no? Entonces se pusieron a escucharme, aí foi melhor. Bom, então a geopolítica, para mim, ela é uma disciplina, geografia política ou geopolítica, eu não faço tanta questão dessa distinção, que é uma filigrana, né? Mas eu acho que, no final, todos estão lidando com o mesmo assunto, a relação entre espaço e poder, né? Entre política e território. No fundo, é um pouco a mesma coisa. Você pode mudar um pouquinho a ênfase, né, da abordagem, mas, no final das contas, é o mesmo objeto. E a geopolítica, então,
me ofereceu essa possibilidade de retomar o que o Golbery tinha feito e fazer a crítica dessa geopolítica dele. Primeiro elemento que eu considero crítico na teoria do Golbery é o seu apego ao Ocidente, né? Ele é um dos criadores do conceito de Ocidente cristão, né? E que eu acho um conceito falho, né? Cheio de defeitos, porque o que é o Ocidente cristão? Já o conceito de Ocidente em si é complicado. Ocidente cristão, mais complicado ainda. Mesmo porque, na época da Guerra Fria, os Estados Unidos não estavam interessados em colocar um elemento religioso na sua luta contra o comunismo. Não era exatamente isso. Tanto é que não importa se o Estado é muçulmano, como a Arábia Saudita, ou shintoísta, como o Japão, ou budista shintoísta, né? Não é essa a questão. A questão é geopolítica, certo? Para os Estados Unidos. E o Golbery, ele tentava dar uma coloração mais nacional, digamos assim, né? Para justificar sua adesão à política norte-americana, introduzindo esse elemento do cristão, né? Mas, peraí, mas cristão, a Rússia também é cristã, né? Como assim? Aí a Rússia não é? Ou seja, um conceito bastante ideológico, né? Pois bem, eu fui fazendo a crítica desse conceito golberiano, e coisa interessante, exatamente em função das minhas aulas de graduação, e até antes da graduação, eu também dei aula em cursinho, no começo ainda quando estudante de graduação, e eu percebi uma coisa importante, que quando a gente dá aula sobre a posição geográfica do Brasil no planeta, a gente considera o aspecto do Ocidente, que nós estamos no hemisfério ocidental, ou seja, o conjunto do continente americano, né? 100% da nossa área está no hemisfério ocidental, e 92% da área do território brasileiro está na zona intertropical, né? Só um pedacinho lá do sul, dos Pampas, lá no finzinho do Rio Grande do Sul, que sai fora. Mas ninguém falava muito sobre o fato do Brasil estar praticamente ele todo, 93% do território brasileiro está no hemisfério sul. Então, isso me chamou a atenção. Eu falei, peraí, o Brasil é ocidental, tropical e meridional. Estado ocidental, metropolitano, elite ocidental, povo tropical, né? Índios e negros, tá certo? Mas e a questão meridional? Bingo. O Gramsci fala da questão meridional, certo? Na Itália. Então, tomando a teoria gramsciana, trazendo para o Brasil, eu cheguei à conclusão de que nós tínhamos uma questão, né, meridional mundial. A mesma circunstância do sul da Itália entrar de forma subordinada na formação do Estado italiano fazia com que eu pensasse que o hemisfério sul como um todo, na história mundial, tivesse entrado justamente na história universal de forma subordinada, né? De modo que, então, essa ideia que eu acho uma ideia forte, né? E então, dali para frente, eu desenvolvi o tema do meridionalismo, né? O meridionalismo seria, trocando em miúdos, a consciência espacial da condição meridional de todos os povos que vivem ao sul do Rio Grande, ao sul do Mediterrâneo, né? Ao sul dos Himalaias, incluindo a Austrália e a Nova Zelândia. Porque nessa zona toda, que é a maior parte do planeta, e tem a maior parte da população, um pouco mais da metade da população do mundo, né? Em toda essa enorme área, que eu chamo de hemisfério meridional geopolítico, né? Ou ecúmene meridional geopolítica, em toda essa área existe um traço comum que une todos os países, apesar das grandes diferenças
que é o fato de não haver nenhuma potência mundial no hemisfério sul. Né? Todas as grandes potências mundiais estão ao norte. Estados Unidos, os países europeus, a Rússia, o Japão e a China. A grande contribuição que eu acho que eu dou com a minha teoria meridionalista é mudar aquele mapa que todo mundo está acostumado a ver, né, nos livros didáticos, em que a Austrália é capturada pelo norte, como se fosse norte, e a China, ao contrário, é colocada como um país em desenvolvimento do sul e tudo mais. Mas isso está muito fixado no conceito de renda per capita, né? Não numa abordagem integrada à geopolítica, em que você tem que sintetizar os vários elementos do poder. Espaço, recursos naturais, população, demografia, né, redes de transporte, capacidade industrial, etc., etc., e militar, né, e poder militar. Então, tudo isso somado faz com que a gente perceba que a China não pode estar no mesmo grupo que nós. Sinto muito. Né? Desse ponto de vista, sou crítico aos BRICS. Eu acho que os BRICS, eles juntaram alhos com bugalhos. Né? Rússia e China não estão no mesmo patamar de Brasil e Índia. Brasil e Índia, sim. Brasil e Índia são potências em ascensão e que não têm espaço no Conselho de Segurança da ONU, né? Não são países importantes no FMI, no Banco Mundial, ou seja, apesar de países grandes, potências geopolíticas nas suas órbitas específicas, sem dúvida, não são ainda reconhecidas como potências mundiais. Desculpe, mas não é o caso da China, né? Obviamente não é o caso da China. Então, se nos anos 80 eu já alertava para o fato de que me parecia errada aquela regionalização do espaço mundial, que colocava a Austrália no norte e a China no sul, eu mudo isso e identifico esse hemisfério sul como um hemisfério que não tem poder, né? O conjunto das impotências, é uma expressão do Norberto Bobbio, né? No norte concentram-se as potências, no sul concentram-se as impotências, ele disse nos anos 70. Isso também me chamou muita atenção. E aí, como geógrafo, o que eu quis fazer? Eu quis mapear aquilo que o filósofo político não fez, né? Ele apenas fez uma colocação de ordem geral, mas eu falei, pô, mas isso aí é muito interessante, vamos pôr no mapa. Então, aí foi a linha que eu criei, né? Ou seja, do México para baixo, da África toda, a Turquia para baixo, né? Para o sul, tá certo? E aí dos Himalaias, o Sudeste Asiático, enfim. Então, todo esse enorme conjunto não tem peso equivalente do ponto de vista da política mundial. Conclusão: se Brasil e Índia se associarem, eles podem, na minha opinião, liderarem um movimento para que o hemisfério sul tenha, nesses dois países, né, representantes permanentes no Conselho de Segurança da ONU. Né? O Brasil faz essa reivindicação, a Índia faz essa reivindicação, e também a Alemanha e o Japão. Existe na ONU o chamado G4, que há muito tempo está lutando para modificar, né, o Conselho de Segurança da ONU e aumentar o número de membros permanentes. Então, Brasil, Índia, Japão e Alemanha reivindicam assento permanente no Conselho de Segurança da ONU. Mas nunca houve, da parte do Brasil, né, uma clara definição de uma aliança com a Índia. E, curiosamente, da parte da Índia é o contrário, viu? A Índia tem buscado o Brasil para buscar uma aliança, né? E é o Brasil que, em função dos seus compromissos aí com o Ocidente, né, tem recusado isso. De modo que eu acho que hoje nós estamos exatamente vivendo um drama muito sério, né, porque a humanidade não pode continuar caminhando do jeito que está muito claro isso, né? O neoliberalismo não dá esperanças, né, de futuro para ninguém mais, e prosseguir nesse modelo de desenvolvimento, a gente já viu no que vai dar. Né? É desastre ambiental, desigualdade social cada vez maior, né?
e fosso geopolítico cada vez maior também entre o Norte e o Sul. De modo que é urgente, me parece, uma nova geometria do poder mundial. Mas como conseguir isso? Esse é um grande problema. Como conseguir isso? A história da humanidade revela que sempre que houve uma potência nova em ascensão, querendo ocupar um espaço entre as grandes potências mundiais, isso só foi possível através de guerras. Né? E o caso da Alemanha é emblemático. Por 2 vezes ela tentou entrar entre as grandes potências, né? No entanto, não foi o que aconteceu, tá certo? Não foi o que aconteceu. As grandes potências se recusaram e a Alemanha foi destruída. Mas todos nós sabemos o resultado que deu isso aí. Então, vejam, é um conjunto de temas da maior importância que eu agora começo a ser reconhecido, e isso é um ponto que eu queria também deixar aqui registrado. Publiquei a minha livre docência, né, meu livro Brasil, Geopolítica e Poder Mundial, né, o Anti-Golbery, está aí no mercado pela UCITEC, né? Aliás, eu estou orgulhosamente também ocupando o lugar do meu querido amigo Tunico, né? que era o representante da geografia na UCITEC, ele que definia os títulos que eram publicados na UCITEC, e depois do falecimento do Tunico, o Flávio me convidou para ocupar o lugar dele. Eu mantenho isso com muita honra. O Flávio faleceu também, e a gente está lá na UCITEC com alguns títulos novos. Os primeiros vão ser na área da geopolítica, mas claro que não pretendo ficar só nisso, né? A gente quer ver se consegue publicar mais títulos na área de geografia. E de modo que esse trabalho, que já é de 2007, ele depois foi publicado só em 2018, embora inicialmente a tese tenha sido já de 2007. A gente demora para conseguir transformar teses em livros, não é tão simples, não. É? Mas esse livro está na praça aí, e ele tem sido, isso também é um ponto importante, ele tem sido muito bem recebido pelos militares brasileiros. Né? Tenho sido convidado a dar palestras toda hora, né? E é alguma coisa que me deixa meio estupefato, porque a gente participa, o Vanderlei também, né? A gente participa dos encontros da ABED, Associação Brasileira de Estudos de Defesa, que reúne muitos militares, óbvio. Puxa, a gente é muito bem recebido, né? As nossas ideias são bem acatadas, são debatidas. Não dá para entender o que está acontecendo. Parecem 2 mundos, honestamente. Você falando na ESG, toda hora eu estou falando na ESG, tá certo? Para os militares, palestra aqui no Sudeste, aqui no 2º Exército, eles me convidam. Então, eu não estou entendendo muito bem o que está acontecendo, porque nesse universo mais intelectualizado do alto oficialato brasileiro, não parece que o nosso presidente tenha muito apoio, não. Não parece. Né? Tanto é que eu estou na casa do Golbery, Escola Superior de Guerra, ele que nos anos 50 começou a dar aula lá, em 52 ele se tornou professor da ESA, foi um dos principais próceres da Escola Superior de Guerra, formatando seu projeto político-pedagógico e ideológico. Né? E, no entanto, sou bem recebido para criticar o Golbery. Isso é uma abertura que a gente não tinha. Né? Isso é resultado da redemocratização do país e, tenho que dizer, sobretudo a partir dos governos do PT, houve um aumento do interesse dos militares em criarem um intercâmbio com a universidade. Pena que tenha acontecido isso que aconteceu, né? A partir do golpe contra Dilma.
né? Mas eu fico um pouco perplexo de ver como, né, nossos militares, particularmente do Exército, ainda continuam apoiando, né, o governo Bolsonaro. É difícil entender, porque, estando com eles, a gente nota que não há essa identificação, né? Enfim, é um ponto que eu também queria deixar anotado, né, porque eu acho importante para os próximos passos que a gente vai dar, né, de reconhecer que é o seguinte, que o estamento militar brasileiro ele não é homogêneo, né? Do mesmo modo que na sociedade a gente tem divisões e tudo mais, também entre eles, também tem divisões, né? Então, acho que é um pouco errado, uma concepção que muitas vezes a gente tem na universidade, de identificar os militares como um bloco monolítico. Eles não são, né? Não são um bloco monolítico, como nós também não somos, né? E o mais importante é ver se a gente consegue preservar, né, esse clima de intercâmbio de ideias que até agora a gente tinha conseguido manter, né? Hoje, inclusive, a gente recebeu a notícia do falecimento do professor Severino Cabral, civil, e professor da Escola Superior de Guerra do Rio de Janeiro, né? Meu colega, meu amigo. E ele ligado aos militares, historicamente. Mas não é uma pessoa de direita, né? Perplexo, porque chegamos a um ponto em que a geografia tem muito a dizer e eles têm muito interesse na nossa ciência. De modo que, se o Brasil revalorizar a geografia, eu acho que é o caminho para a gente recuperar a política. Acho que era isso, meu depoimento. Agradeço muito. Imagina, André, foi ótimo, nós que agradecemos, enfim, agradecemos a disponibilidade, a sua presença, o belíssimo depoimento. Eu lamento, efetivamente, nós temos condições tão limitadas para, enfim, ouvir e debater. Enfim, gostaria enquanto você falava, preparei questões e tudo. Lamentavelmente, não vou poder colocá-las aqui. A gente espero poder fazer isso numa outra ocasião. Só queria deixar registrado também que essa ocasião que você menciona, que esteve no programa do Jô, eu estava decidindo nesse momento em fazer geografia, eu não estava nem na graduação ainda. E eu lembro de ter assistido, e daí, de repente, eu vi. Então, de certa maneira, você foi o primeiro professor do departamento de geografia que eu conheci, por conta desse evento, né? E depois, enfim, você foi meu professor durante a graduação, nos tornamos colegas, enfim. Mas é curioso. Legal, não sabia disso. Eu sempre lembro desse episódio. Foi, sem dúvida nenhuma, um episódio que contribuiu para reforçar a decisão. Professor, reiterando então os agradecimentos pela disponibilidade, pelo depoimento riquíssimo, eu gostaria de saber se você gostaria de fazer algum comentário, colocar mais alguma coisa antes de encerrarmos essa nossa, enfim, entrevista. Obrigado, César. A única coisa que eu queria reforçar era esse meu entusiasmo pela geografia, que não vai parar nunca, né? A melhor coisa que aconteceu para mim na minha vida foi justamente ter entrado na geografia. A segunda, a melhor foi ter encontrado a minha esposa querida, que eu amo muito. Era isso. Muito obrigado, André. Então a gente encerra aqui mais um depoimento, este com o professor André Roberto Martim. Gostaria de agradecer, então, o depoimento, a disponibilidade, agradecer o apoio aqui do Tiago, que esteve com a gente também. E, bom, a gente se vê aí nas atividades de comemoração dos 50 anos do PPGH, tá bom? Isso mesmo. Obrigado e parabéns pela iniciativa, César. Obrigado, Tiago, também.